Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa noite, André. Ficante mora com a mãe. Eu moro sozinha. Saímos, curtimos, mas no final a gente sempre dorme na minha casa. Não temos nada sério, mas a gente se gosta. Acha que é errado levar ficante para casa? Então, é errado levar ficante para casa? Eu até fiz as minhas anotações aqui para não esquecer e assim meu raciocínio ficar mais estruturado. Veja bem, o que eu refleti aqui? Disse o seguinte, que não é necessariamente errado você levar um ficante para sua casa. Mas isso depende de alguns fatores, aliás, como tudo na vida, né? Então, para quem me acompanha aqui um tempo, a gente sabe que a minha formação é filosofia e aí a gente tem que refletir. Então, necessariamente é errado levar um ficante para casa? Necessariamente não, mas isso depende também de alguns fatores, como, por exemplo, as suas próprias expectativas, certo? O conforto pessoal, o contexto da relação. Vamos esmiuçar isso aqui, ou seja, as suas próprias expectativas, o conforto pessoal, o contexto da relação. Quando eu falo aqui, né, as suas próprias expectativas, é o seguinte: o que você espera da relação? O que você está esperando disso? Se for algo casual e você se sente confortável, então não tem problema. É algo casual, não tem nada sério, eu não estou esperando nada sério disso aí. E eu me sinto confortável, então não tem problema, certo? Aqui nós não estamos falando de questões de segurança, tá? O problema começa quando a gente entra na questão da segurança. Eu conheço de fato essa pessoa para levar para a minha casa, entendeu? Aqui, essa questão de que não há problema é no sentido de que eu não estou esperando nada sério, tal, então assim, eu não estou criando grandes expectativas em cima disso. Então, né? Aí entra aquela questão do peso subjetivo que a gente trabalha na filosofia clínica. Então, para mim não tem problema nenhum, tal, tá tranquilo. Agora, se você tem expectativas de algo mais sério, observe se o ficante também demonstra interesse em algo além do momento. Então, ele demonstra interesse ou será que então ele só quer ser um ficante mesmo e está conveniente, confortável para ele estar na minha casa, nem motel ele paga? Então, está conveniente, está confortável, então, mas ele quer algo sério? Talvez não. Mas eu quero, eu estou idealizando. Então, aqui temos um problema, certo? Então, primeiro tópico, falei, não há problema. Esse segundo, falei, aqui temos um problema. Porque eu já estou projetando um monte de coisa, o que eu estou esperando dessa relação. E não é o que vai vir de lá. Então, temos um problema. O segundo ponto aqui, o seu nível de conforto. Você se sente bem e segura levando essa pessoa para sua casa? Não falei? Que a gente não estava falando em questão de segurança. Você se sente bem e segura levando essa pessoa para sua casa? Tem certeza que pode confiar nessa pessoa? Então, isso aqui, gente, nos dias de hoje, é de fundamental importância este questionamento. E, por fim, o último ponto, o contexto da relação. Se vocês estão se conhecendo há pouco tempo, pode ser interessante ir com calma antes de abrir o espaço pessoal. Quando entra esse tipo de assunto aqui e tal, eu costumo citar o meu próprio exemplo. Eu faz 5 anos que eu namoro já, então comecei a namorar em 2020. Então, mas antes disso, né, antes de 2020, quando eu estava solteiro, eu moro sozinho. Mas olha, gente, eu moro sozinho. No meu quarto é com suíte, tem uma banheira. Então, quando as pessoas viam banheira lá no meu banheiro, né? Nossa, então você traz pessoas aqui para casa. Gente, olha, as pessoas fantasiam, né? Jamais eu trazia pessoas aqui para minha casa que eu tinha acabado de conhecer, sabe? Eu considerava e considero o espaço da minha casa um espaço muito sagrado. Então, não vou trazer pessoas para cá. Esse era o primeiro ponto.
né? É um espaço sagrado. O segundo ponto é que, de fato, eu também não gostaria que a pessoa crescesse os olhos, entendeu? Não quero ninguém crescendo os olhos aqui. Então, vale a pena, certo? Não é melhor eu conhecer mais para depois eu abrir o meu espaço pessoal? É minha casa, é o meu ambiente, é o meu lugar. Então, eu acredito que valha a pena dar uma pensada sobre isso. Eu não estou dizendo que o meu pensamento é o correto, né? Por exemplo, aqui o propósito que eu coloquei, né, quando eu estava solteiro é meu. Eu não estou dizendo que você tem que ter esse propósito na sua vida, não. Mas talvez valha a pena você dar uma refletida sobre isso. E se já tem um tempo de ficadas e confia um no outro, pode ser algo então mais natural. Aí, né? Já tem tempo que a gente já está ficando, eu confio nessa pessoa, o mínimo, né? Porque realmente para confiar em alguém demanda tempo. Mas eu confio nessa pessoa, ela também confia em mim e tal. Então, né, rolou naturalmente da gente ir lá para casa, tal, depois de um tempo, depois que a gente já se conhecia, tal. O mais importante é que você se sinta confortável e segura com a sua decisão. Você precisa se sentir confortável e segura com a sua decisão. Já apareceu casos aqui onde a pessoa não se sentia bem de levar o ficante para casa, mas levava porque o ficante pressionava. O ficante ficou sabendo que ela morava sozinha e aí ficava meio que pressionando, entendeu? E ela não se sentia então confortável em dizer não. Então, você tem que se sentir confortável e segura com a sua decisão. Você tem alguma preocupação específica sobre isso? Então, essa é uma outra pergunta que você precisa responder a si mesma. Eu tenho alguma preocupação específica com isso? Sabe, de trazer aqui para casa? Que tipo de preocupação é essa? Então, assim, eu preciso me ouvir. Você precisa falar e conversar com você mesma. E a partir daí, você precisa se posicionar. Se eu não me sinto seguro e confortável, quer saber? Não me sinto segura, confortável. Mas André, eu tenho uma dificuldade, sabe? De dizer não, eu vou achar chato. Então não fale que mora sozinho. Não fale. Mas e depois se a gente firmar e aí ele vai ficar chateado? Não, depois se firmar, aí você fala. Olha, eu preciso te contar, eu moro sozinha, tal. Eu não falava antes porque eu, sabe, tinha medo que de repente, se eu estou conhecendo alguém, porque, por exemplo, no passado eu já conheci uma pessoa, ele quis vir para casa, eu fiquei com receio de dizer não, então eu coloquei como propósito que quando eu conhecesse pessoas eu falaria que eu era solteira, porque eu não queria trazer para minha casa logo no começo, por isso que eu falei isso no começo, mas então estou falando agora para você, tá normal, gente, né? Então, tem dificuldade de falar que não quer ir para sua casa nesse momento, no primeiro momento, fala que mora com a avó, que mora com uma tia, entendeu? E assim por diante. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.